Na nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a primeira semana do desenvolvimento embrionário e vamos recordar um pouco também sobre os processos da ocitose ou oogênese e da espermatogênese. A embriologia é a ciência que vai estudar o desenvolvimento humano, bem como toda a integração dos fenômenos complexos que vão se correlacionar, desde a fecundação até o processo do nascimento. Este estudo irá permitir que cuidados estratégicos sejam criados para reduzir os índices de óbito fetal, além de melhorar a qualidade dos resultados reprodutivos. Todo o processo da fecundação ela vai se originar através do sistema da gametogênese, com a formação dos gametas femininos e masculinos, que são originários das células germinativas primordiais. Estas células são formadas na segunda semana do desenvolvimento embrionário. As células germinativas primordiais, elas vão migrar para a gônada em desenvolvimento, entre a quarta e a sexta semana, e vão se diferenciar em ovogônias e espermatogônias. A ovogênese, ele vai ser o processo pelo qual a ovogônia vai se diferenciar em ovócitos maduros. As ovogônias, elas vão sofrer repetitivas divisões mitóticas e, por volta da 12ª semana, vão estar dispostas em grupos circundados por uma camada de células epiteliais achatadas. Algumas ovogônias, elas vão iniciar o processo da meiose 1 e vão formar os ovócitos primários, enquanto outras continuam a se dividir. Os ovócitos primários, eles vão entrar em meiose 1 e vão tornar-se secundados por uma camada de células achatadas, chamadas de células foliculares, formando o folículo primordial. Até o sistema da puberdade, os folículos primordiais eles vão permanecer em estado de latência, devido a um peptídeo secretado pelas células foliculares que leva à inibição da maturação do oócito. Acredita-se que o nascimento, o número de ovócitos primários varia de 600 a 800 mil, mas no início da puberdade, apenas 40 mil sobrevivem. Destes, menos de 500 são liberados pelos ovários. A cada mês, 15 ou 20 folículos passam pelas fases primárias ou pré-antral, secundária ou antral e o pré-ovocitário, que é a formação do folículo de Graafi. No folículo primário, as células granulosas elas repousam sobre uma membrana basal, que as separa do tecido conjuntivo ovariano circundante, o qual vão formar as células das tecas foliculares. As tecas organizam-se em teca interna, das células secretórias, e a teca externa, com a cápsula fibrosa. As células granulosas e o ovócito secretam uma camada de glicoproteínas sobre a superfície do ovócito, formando a zona pelúcida. Enquanto o desenvolvimento continua, um espaço cheio de líquido aparece entre as células granulosas. Neste ponto, temos o folículo secundário, também chamado de folículo vesicular. As células granulosas que circundam o ovócito permanecem intactas e formam o cúmulo oóforo. Quando o folículo secundário amadurece, o hormônio luteinizante induz a fase de crescimento pré-ovocitória. A meiose 1 é completada, resultando em um ovócito secundário em um corpo polar. A célula entra então em meiose 2 e estaciona na metáfase. Na puberdade, as meninas iniciam ciclos regulares mensais. Esses ciclos são controlados pelo hipotálamo, que vai secretar o hormônio liberador de gonadotrofinas. Esse hormônio liberador de gonadotrofinas atua sobre as células da hipófise, que secreta o hormônio luteinizante e o hormônio de folículo estimulante. As células granulosas elas vão secretar estrógenos. Como resultado da produção de hormônios, o endométrio entra na fase folicular, também chamada de fase proliferativa.
O muco cervical torna-se espesso e a hipófise secreta hormônio luteinizante, que atinge um pico no meio do ciclo, provando várias respostas, como os ovócitos completando a meiose 1 e iniciando a meiose 2, e a ruptura folicular e a ovulação. A meiose 2 é iniciada, mas o ovócito é detido na metáfase. Na superfície do ovário começa a surgir uma saliência e no ápice aparece um ponto avascular chamado de estigma. A alta concentração de hormônio luteinizante aumenta a atividade de colagenase e aumentam os níveis de prostaglandinas. As colagenases diferem o colágeno da região do estigma e as prostaglandinas causam contrações musculares na parede do ovário, provocando a liberação do ovócito, juntamente com as células do cúmulo óforo. Fora do ovário, algumas células do cúmulo óforo se organizam formando a coroa radiata. Após a ovulação, as células granulosas remanescentes, as células da teca interna, desenvolvem um pigmento amarelado, que, sob a influência do hormônio luteinizante, e transformam-se em células luteinicas, as quais formam um corpo lúteo e secretam estrógenos e progesterona. Esses hormônios levam a parede uterina a entrar no estágio progestacional ou secretório, que é a preparação para a implantação do embrião no útero. Pouco antes da ovulação, as fímbrias da tuba uterina varrem a superfície do ovário e a própria tuba começa a se contrair ritmicamente. Uma vez na tuba, a maioria das células do cúmulo óforo perdem o contato com o ovócito. Se a fertilização não ocorre, o corpo lúteo atinge o seu desenvolvimento máximo em 9 dias após a ovulação. Então, ele sofre uma retração, que é chamado de luteólise, e forma um tecido fibroso cicatricial, também chamado de corpo albicans. A produção de progesterona diminui, ocorrendo sangramento menstrual, onde vão se descamar a camada compacta e esponjosa, e vai permanecer somente a camada basal do útero. Se o ovócito é fertilizado, a degeneração do corpo lúteo é evitada pela gonadotrofina coriônica humana, o HCG, secretada pelo sinciotrofoblasto do embrião em desenvolvimento. O corpo lúteo continua a crescer, formando o corpo lúteo gravídico, que por volta do 3º mês tem um tamanho variando entre 1/3 a meio do tamanho total do ovário. As células luteínicas continuam sua síntese de progesterona até o final do 4º mês. Após esse período, elas diminuem lentamente a secreção de progesterona, sendo substituída pelo componente troploblástico da placenta. A remoção do corpo lúteo antes do 4º mês leva ao aborto espontâneo. Na espermatogênese, ao nascimento, as células primordiais germinativas constituem células grandes circundadas pelas células de sustentação, que vão ser as células de Sertoli. Um pouco antes da puberdade, os cordões das células vão adquirir uma luz e tornam-se túbulos seminíferos. Nesta época, as células primordiais, elas vão originar as espermatogônias, que originarão todas as células das linhagens espermatogênicas. As espermatogônias A e B, ou 1 e 2, os espermatócitos primários e secundários, as espermátides e os espermatozoides. A espermatogênese ela é regulada pelo hormônio luteinizante e vai se ligar a receptores das células de Leydig, onde está indicado aí nas figuras nas setas, que vão estimular a produzir a testosterona. Em humanos, a espermatogênese ela leva cerca de 74 dias. Diariamente, 300 milhões de espermatozoides eles são produzidos. A espermiogênese é a mudança que vão resultar da transformação de espermátides em espermatozoides, com a formação do acrossomo, a condensação do núcleo, a formação do colo, da peça intermediária e da cauda, a perda do citoplasma e o lançamento da luz do túbulo seminífero, com os espermatozoides imaturos.
O termo embrião ele vai se aplicar ao desenvolvimento inicial do período embrionário e irá se estender da fertilização até o final da 8ª semana, que equivale a 2 meses de gestação. Caracteriza-se pela formação dos primórdios de todas as principais estruturas e os órgãos. Já o termo feto é aplicado ao desenvolvimento da 9ª semana ao nascimento, que é o período fetal, caracterizado pelo desenvolvimento das estruturas e dos órgãos formados no período embrionário. E as células vão amadurecer e crescer, irá se desenvolver o crescimento das estruturas. A idade gestacional ela vai ser aquela que considera o último período menstrual normal. A partir desta data, o médico ele vai calcular a idade da fertilização, que é iniciada mais ou menos 2 semanas após a idade gestacional. O desenvolvimento, portanto, do embrião começa com a fertilização. E a fertilização é o processo de fusão dos espermatozoides com o ovócito, que normalmente ocorre na ampola da tuba uterina. Dessa fusão é originada uma célula altamente especializada, chamada de zigoto. Antes da fertilização, os espermatozoides sofrem 2 processos necessários, a capacitação e a reação acrossômica. A capacitação dura aproximadamente 7 horas e vai ocorrer na tuba uterina. Ocorrem interações entre o epitélio da tuba e os espermatozoides. São retiradas a camada glicoproteica e as proteínas do plasma seminal da região acrossômica dos espermatozoides. A reação acrossômica ela vai ser induzida pelas proteínas da zona pelúcida após a ligação do espermatozoide. Ocorre a liberação de enzimas necessárias para a penetração na zona pelúcida, exemplo da acrocina. Quando ocorre a fusão de membranas do espermatozoide com o ovócito, ocorre a seguida da fusão. Cabeça e cauda vão penetrar no citoplasma do ovócito e a membrana é deixada para trás. Agora, o ovócito ele vai completar sua divisão de maturação através da meiose 2 e recebe a denominação de óvulo, contendo um pronúcleo feminino. O espermatozoide se desloca e posiciona-se ao lado do pronúcleo. O seu núcleo aumenta, formando o pronúcleo masculino. A cauda degenera e, por fim, ocorre a fusão nuclear, seguida da divisão que origina os blastômeros. Após a primeira divisão, originando 2 blastômeros, o zigoto sofre várias outras divisões, gerando blastômeros cada vez menores. Este processo é chamado de clivagem. Até o estágio de 8 células, a aparência é de um maciço esférico. Após a terceira clivagem, os blastômeros maximizam o contato entre si, chamado de compactação, separando as células internas, unidas por junções comunicantes, de células externas. Após 3 dias de fertilização, é formada a mórula, que tem cerca de 16 a 32 células. Na mórula encontram-se a massa celular interna, que vai originar os tecidos do embrião, e a massa celular externa, o que vai originar o trofoblasto e, mais tarde, a placenta. Quando a mórula alcança a cavidade uterina, começa a ocorrer a penetração de líquido através da zona pelúcida, gerando a blastocele. Com a formação da blastocele, o embrião é considerado um blastocisto, e as células da massa celular interna, chamadas de embrioblasto, e externa de trofoblasto, ocupam um polo da célula. O trofoblasto achata-se e forma a parede epitelial do blastocisto. A zona pelúcida desaparece no início da implantação. As células do trofoblasto começam a penetrar entre as células epiteliais da mucosa uterina, onde vamos ter a interação selectina e a integrina, ambas proteínas. O endométrio ele fica mucoso na parte basal, compacta e esponjoso. O miométrio vai ter um músculo liso, o perimétrio
o peritônio de revestimento externo. O endométrio vai sofrer mudanças no ciclo de aproximadamente 28 dias sob o controle hormonal pelos ovários, tendo seguintes estágios. O primeiro estágio do endométrio é o folicular ou proliferativo, que vai começar no final da menstruação sob o controle do estrógeno e desenvolve-se paralelamente com os folículos ovarianos. Na sequência, temos o secretório ou progestacional, que é o período que começa após a ovulação sob o controle da progesterona. E se a fertilização ocorrer, o endométrio vai auxiliar na implantação e na formação da placenta. Mais tarde, vai produzir vários hormônios. E a menstrual? Se não vai ocorrer a fertilização, parte do endométrio vai descamar, que é justamente a camada compacta e a camada esponjosa. No momento da implantação, a mucosa do útero está na fase secretória, com as glândulas e artérias espiraladas e o tecido suculento. Normalmente, o blastocisto humano se implanta no endométrio ao longo da parede anterior ou posterior do corpo útero, onde se torna incrustado entre as aberturas das glândulas. O fator de gravidez inicial é justamente uma proteína secretada pelas células trofoblásticas que vão aparecer no soro materno de 24 a 48 horas após a fertilização. A presença deste fator de gravidez inicial é a base do teste de gravidez laboratorial através da colheita de sangue, que é altamente confiável. Os testes de farmácia eles vão detectar a presença do HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, principalmente encontrado aí na urina. Porém, a sua presença só pode ser detectada após a implantação do embrião no útero materno. Ou seja, nos testes laboratoriais sanguíneos, não precisa ainda estar implantado no útero e ele já vai dar o positivo no caso do processo de gravidez. Para o beta-HCG, no caso o HCG secretado através dos testes farmacêuticos, com urina, ele precisa estar implantado já no útero. Nesta figura, podemos observar a implantação do germe da mucosa uterina, com a liberação do germe da zona pelúcida e início da implantação do blastocisto na mucosa uterina, na figura A. Na figura B, podemos observar o enterramento progressivo do germe com estabelecimento do estágio bidérmico e na formação das cavidades amnióticas vitelínicas primitivas. No decorrer das semanas do desenvolvimento, nós vamos ter a inclusão total do germe do endométrio com restabelecimento do epitélio uterino, com a exceção de uma pequena mancha cicatrial, formando a membrana de Helser, a partir do hipoblasto e a profusão de lacunas no sinciotrofoblasto, estabelecendo a comunicação com glândulas e vasos endometriais. E na figura D, nós vamos ter o surgimento do retículo mesodérmico extraembrionário e início de projeções do citotrofoblasto para dentro do sinciotrofoblasto. Esta foi a nossa aula sobre a primeira semana do desenvolvimento embrionário. Até a próxima aula.